Olá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o câncer de cabeça e pescoço. Mas antes da gente falar quais são os principais cânceres, quais são os seus sinais, quais são os seus sintomas na cavidade oral, a gente precisa antes saber o que é câncer. O câncer bucal ou câncer de cabeça e pescoço, ele é um dos tipos de câncer que podem existir e o câncer ele pode afetar qualquer área do corpo. O câncer ele é a segunda doença mais prevalente no mundo, ficando atrás somente do AVC. O câncer ele representa 5% de todos os casos, o câncer de boca, então ele é um câncer muito comum. E esse câncer de boca, ele apresenta mais de 100 subtipos diferentes. O câncer de boca, ele é um câncer que se apresenta no início, sem sintomatologia dolorosa. Então, para o câncer doer, ele tem que estar no estágio muito avançado. Então, a pessoa tem que estar com aquele câncer num estágio que ele está muito mais prevalente no organismo. Ele está muito mais impregnado no organismo para ele estar doendo. Então, no início, ele não tem sintomatologia dolorosa, mas aí, com o decorrer do tempo, ele vai começar a ter uma linfadenopatia cervical, que é como se fosse um caroço na área afetada. A gente consegue observar aqui pela segunda imagem, que é como se fosse um caroço, né, no local afetado. E, além disso, principalmente o câncer oral, o paciente vai apresentar dificuldades para falar, para mastigar, para deglutir. Então, isso vai afetar muito na sua mastigação, na sua vivência. O câncer oral, ele é muito raro em pacientes jovens. E o câncer bucal, ele vai ter como principais características, ele vai afetar mais o dorso da língua e o ventre lateral da língua. E ele também vai afetar mais a mucosa oral. O câncer, ele pode ter várias origens. Ele pode ser de origem de fatores extrínsecos, de fatores intrínsecos, mas o principal fator para o câncer hoje é o tabaco. O câncer bucal, ele vai afetar mais homens entre 40 e 50 anos, então ele vai afetar mais os homens numa faixa etária saindo da fase adulta, indo para a fase idosa. E o câncer bucal, ele não tem predileção por cor, por raça, por gênero. Ele afeta tanto homens brancos, negros, melanodermas, leucoedermas, pardos. Não tem predileção por cor, mas tem predileção por idade e por sexo, né? Afetando mais os homens e mais pacientes entre 50 a 60 anos, 40 anos, nessa faixa etária. O câncer bucal, como eu disse, ele tem alguns tipos de fatores, mas o câncer por si só, ele não é capaz de ser causado por somente um fator. Tem que ter, principalmente em cânceres mais avançados, que vão estar tomando mais de uma parte da área, por exemplo, se eu tenho um câncer de boca, eu não vou afetar só o meu lábio inferior ou só o meu palato mole. Esse câncer, ele vai ter vários lugares onde ele vai ser acometido. No assoalho bucal, no palato duro, pode estar na mucosa jugal, na orofaringe, então ele vai estar em vários locais. E para isso acontecer, ele tem que ter a união de vários fatores etiológicos, fatores extrínsecos, fatores intrínsecos. E o principal causador de câncer é esse trenzinho aqui, ó, o tabaco. O tabaco, ele aumenta de 2 a 3 vezes mais a chance de desenvolver um câncer, principalmente o carcinoma espinocelular. A gente existe hoje na odontologia diversos tipos de tumores, de cistos e até mesmo cânceres que são muito comuns. São eles a meloblastoma, melanoma e principalmente o carcinoma escamocelular ou espinocelular. O carcinoma escamocelular, ele é o câncer mais comum de todos que afeta a cabeça e pescoço. Esse câncer, para você ter uma ideia, ele afeta mais de 90% dos casos. Então, é uma predilência muito alta comparada a outros fatores. Então, para você começar a afetar mais de 90% dos casos é porque ele é muito comum. Então, quando chega um câncer de cabeça e pescoço e o histopatológico não consegue identificar qual seria o seu subtipo, na maioria das vezes já se sabe que ele é um carcinoma espinocelular por conta, né, dessa predileção, por ele ser o mais frequente, né?
Como eu estava dizendo, o tabaco, ele vai aumentar até 3 vezes mais de chance de ter câncer. Então, se eu já tenho uma deficiência de ferro, se eu já tenho uma doença HPV, se eu tenho fator genético, isso vai afetar mais ainda o meu fator tabaco. Então, mas geralmente essas pessoas não é, fumei uma vez, não. São pessoas que fumam durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, fumaram toda a vida e aí mas pararam um certo tempo e aí, agora elas estão tendo câncer e muitas vezes os fatores são o tabaco. É claro que isso vai depender do tipo que vai estar fumando, da dose. Então, não tem como saber se o cigarro de palha, se o cigarro industrial, se aquele cigarro eletrônico, não tem como saber qual deles é mais predilência, né? Tem mais predilência. Mas o tabaco por si só, ele é um fator muito negativo para o desenvolvimento do câncer. Outro fator é que o cigarro, ele vai afetar muito mais os homens, né? Então, a gente sabe que hoje os homens, eles têm muito mais chances de desenvolver câncer porque a gente vê mais homens fumando atualmente do que antigamente, né? Antigamente, você ainda assim se via mais homens fumando, mas hoje a gente quase não observa muitas mulheres fumando em comparação aos homens. Por quê? Porque a nicotina, ela impregna no organismo. Então, para uma mulher fumar, ela não vai fumar na mesma predilência do que um homem. E aí, esse é um dos fatores, né, por conta que o câncer ele é mais causado pelo fator de tabaco. O que acontece? O tabaco, ele vai fazer uma mutação no gene que é chamado gene P53. Então, quando faz essa mutação no gene, ele vai causar, né, fazer com que as células elas tenham características neoplásicas, características de malignidade por conta que está tendo essa mutação no gene. Outro fator também muito importante que a gente tem é que a gente consegue observar os tipos de cigarro, né? Então, cigarro industrial, cachimbo, né? Olha só. Aqui não tem essa foto do cigarro eletrônico, mas ele tá aí, né, nos dias de hoje. E o pior do cigarro eletrônico é que você pode fumar ele em qualquer lugar, porque ele não fede. Então, a chance das pessoas fumarem um cigarro eletrônico hoje é muito maior, porque não tá fedendo. Em qualquer lugar elas podem estar fumando. Outro fator de predilência é o álcool. O álcool, ele por si só não é capaz de conseguir fazer com que o câncer seja desenvolvido. Mas o que é esse desgramado faz? O que acontece? Geralmente, mais de 50% das pessoas que fumam também fazem uso de álcool, também ingerem álcool. Então, quando você mistura o tabaco, quando você mistura o álcool com o tabaco, ele é um potencializador. Então, ele vai aumentar 10 vezes, 15 vezes mais as chances de ter câncer. Então, ele é um potencializador muito, muito forte. Então, você pensa aí, eu fumei a minha vida inteira, bebi álcool a minha vida inteira, bebo álcool até hoje, mas não fumo. E o que acontece? O álcool tá lá, potencializando ainda mais as suas células neoplásicas. Bom, outro fator que também deve ser levado em consideração é a radiação. A radiação hoje, ela também não induz totalmente o câncer, mas ela faz a mutação nos genes, né? Principalmente faz com que aconteça a produção de anormalidades cromossômicas, só que é claro que isso vai depender da frequência e da cor. Geralmente, pessoas que apresentam câncer com fatores etiológicos de radiação é porque são pessoas mais leucoedermas, né? Porque são pessoas mais brancas que estão mais expostas à radiação. Mas é claro que isso vai levar em consideração mais os raios UV do que a radiação de consultório, por exemplo. Porque as radiações que a gente recebe, principalmente nós, dentistas, a gente recebe uma radiação muito inferior com as nossas radiografias panorâmicas, as nossas periapicais. Então, não é um índice que é capaz de fazer mutação para você, cirurgião dentista, ou qualquer pessoa, né, auxiliar da saúde, tá fazendo esse uso. Então, o câncer bucal, ele também pode ser desenvolvido por conta da radiação. Outro fator também muito importante é a deficiência de ferro. A deficiência de ferro, ela também é um fator etiológico para a formação do câncer. E a anemia, né, que é ocasionada pela deficiência de ferro, ela pode causar debilitação da imunidade. Então, muitas vezes, a pessoa tá com essa deficiência de ferro e aí a sua imunidade tá o quê? Tá baixa. E aí,
Por que acontece isso? Porque a deficiência de ferro, ela acontece porque há uma renovação muito rápida das células epiteliais. Então, são células atróficas e imaturas que são muito suscetíveis à mutação. Então, se elas são suscetíveis à mutação, elas não têm capacidade de fazer com que aquela mutação não seja feita, né? Porque elas são células fracas, então por isso causa essa deficiência de ferro no sangue, que pode também afetar os pacientes imunocomprometidos, assim como pacientes com deficiência da vitamina A, que também está relacionada à radiação. Só fazendo um parênteses aqui da deficiência da vitamina A, não coloquei nesse slide porque eu não acho que seja tão prevalente quanto o HPV, quanto o álcool, o tabaco, deficiência de ferro. Mas a deficiência de vitamina A, o que é a deficiência de vitamina A? É falta de seratina, né? A pessoa não é exposta à radiação ultravioleta e ela vai ficar, ela pode ter o que a gente chama de leucoplasia, que eu vou explicar ao decorrer do vídeo. Mas o que acontece? Quando eu tenho uma deficiência da vitamina A, eu vou diminuir a gravidade da minha célula ter a minha seratina, produzir seratina. E aí não vai fazer a ingestão, vai ocasionar essa deficiência que pode afetar principalmente os pacientes imunocomprometidos. E falando sobre os pacientes imunocomprometidos, eles são os mais afetados, principalmente por fatores hereditários. Porque se eu não tenho uma defesa imunológica, se eu não vou conseguir detectar quais são as minhas células malignas, quais são as minhas células positivas, como é que eu vou fazer para fazer com que os meus pacientes eles consigam ser tratados? Eles não vão conseguir tratar. E um tipo de paciente imunocomprometido é um paciente com HPV. Então, os pacientes portadores de HPV, HIV, os imunocomprometidos, eles vão ter, infelizmente, né, essa falta desse gene e eles vão estar muito propostos, né, para fazer com que as suas células ocorram mutação, tenham metaplasia, tenha eritroplasia, leucoplasia, então tudo isso pode vir a acontecer, principalmente com pacientes imunocomprometidos, com imunossupressão. Além disso, os pacientes imunocomprometidos, eles vão ficar muito mais vulneráveis durante os tratamentos antineoplásicos. Então, quando a gente vai fazer um tratamento com quimioterapia, com radioterapia em pacientes com imunossupressão, muitas vezes aquilo ali vai acabar com o paciente, então ele vai ficar mais fraco ainda do que ele é. Então, o oncologista, né, o cirurgião bucomaxilo que vai estar acompanhando aquele caso, você também, se for estomatologista, então você tem que ter muito cuidado ao passar, né, os medicamentos, ao ver o tratamento para esse tipo de paciente. Bom, aqui a gente consegue observar, né, os pacientes imunocomprometidos, que são pacientes que vão ter essa deficiência, né, de vitamina A, deficiência de ferro. E agora a gente vai falar um pouco sobre as nossas lesões pré-cancerígenas. Lesões pré-cancerígenas são tipos de lesões em que são o início de um câncer. As lesões pré-câncer, elas são de 3 tipos. A gente tem as displasias, a gente tem as leucoplasias, displasias e eritroplasias. A displasia, o que é a displasia? A displasia ela é muito comum, não mais que é a leucoplasia. O que é uma displasia? Uma displasia é quando há uma alteração do epitélio do meu paciente. Lembra lá de epitelial? Lembra da sua aula de histologia? A gente tem o epitélio ele vai ter ao superior dele uma lâmina basal que vai proteger esse epitélio. O que acontece quando eu tenho displasia? Quando eu tenho displasia, eu estou tendo alteração no meu tecido epitelial e não vou perder a lâmina basal, mas o meu tecido epitelial já está alterado. E aí isso pode causar inúmeras coisas. Pode causar quelite actínica, pode causar diversos fatores que vão ser sinais da formação de câncer. A displasia, ela pode afetar diversos órgãos, pode afetar mama, pode afetar próstata, pode afetar pulmão e pode afetar a mucosa oral, a cavidade oral como um todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em saber diagnosticar. Então, tirou aquela lesão, fez uma biópsia, o histopatológico disse o quê? O que o patologista disse? Que poderia ser uma displasia, então você já tem que estar atento para ver se aquela displasia não vai acontecer, não vai ter uma metaplasia, né, que vai ser essa mudança no padrão das células que não são malignas para células malignas, e assim você vai conseguir diagnosticar se o seu paciente ele está tendo ou não células neoplásicas.
E células neoplásicas, né, mais uma vez, são células que apresentam características de malignidade. E o que acontece? Qual é a diferença da neoplasia para a displasia? A neoplasia, ela vai ser alteração do meu epitélio sem a perca da lâmina basal. Já a neoplasia, eu vou alterar o epitélio, eu vou romper a minha lâmina basal e ainda vou fazer com que as minhas células sofram mutações, ou seja, é como se a neoplasia ela fosse a evolução. Tive a displasia, tive a metaplasia, agora eu tenho neoplasia, que vai invadir o tecido conjuntivo e aí vai abranger mais ainda. Aí entra no tecido muscular, tecido nervoso, e aí já viu, né? O que acontece? Então, isso que é ocasionado o câncer, né? Ele é ocasionado quando há principalmente essa mutação das células por algum fator hereditário, seja tabaco, seja álcool. Isso não é de uma hora para outra não, gente. O câncer ele vai demorar muito para ser formado, na maioria dos casos. Por conta, né, que a pessoa ela vai fumando, vai tomando álcool, vai vendo que ela é um paciente imunocomprometido e muitas vezes não consulta o médico para falar, principalmente se ela tem um fator hereditário na família. Ah, minha avó já teve câncer, meu pai teve câncer. Então, ainda mais você vai ser suscetível, mais ainda, a ter essa terrível leucoplasia, que é o câncer de cabeça e pescoço. Agora a gente vai falar um pouco sobre as leucoplasias. As nossas queridas leucoplasias, elas são toda ou qualquer placa ou mancha branca, que não pode ser caracterizada por outra lesão. Ou seja, o que é essa característica branca aí? Ela é uma linha alba? O que é isso? Não tem como caracterizar. E aí aquele paciente está vendo que aquilo ali está começando a aumentar de tamanho, não está doendo, mas ele já está começando a ficar mais incomodado com aquilo, então aí ele vai no dentista, o dentista diagnostica essa leucoplasia. Geralmente a leucoplasia ela é causada por pacientes que fazem uso de tabaco, pacientes que fazem a ingestão de álcool e também vai afetar a mesma predileção do câncer bucal, que é assoalho de boca e borda lateral ou ventre da língua. A leucoplasia, ela vai ser geralmente bilateral, então muitas vezes ela vai se apresentar na mucosa dos dois lados e é indicado fazer uma biópsia para a leucoplasia, para a gente identificar se aquilo ali é um tecido saudável ou se é uma variação de normalidade ou se é uma lesão pré-cancerizável, uma leucoplasia. E aí a leucoplasia, ela é a mais comum de todas. E ela vai afetar, né? Ela pode ser única, pode ser múltipla. Então, para que a gente aconteça, para que a gente não confunda ela com qualquer outra lesão. Linha alba, né? Como eu disse, lincoimplano, candidíase. A leucoplasia é muito, muito confundida com candidíase, podendo afetar, sim, palato, que é uma das principais áreas, né? Onde acontece a candidíase, principalmente a pseudomembranosa. Então, tem que observar na biópsia esse tipo de leucoplasia. Se ela tem características de malignidade, se ela não tem, então é preciso saber o grau da lesão e se essa lesão ela tá naquele organismo ou se ela não está. Bom, agora a gente tem a erytroplasia. Se a leucoplasia era qualquer lesão branca que não dava para identificar com qualquer outra lesão, a eritroplasia ela é qualquer lesão vermelha que não consigo identificar em qualquer outra lesão. Então, não sei se isso é uma hemorragia, se isso é um edema, se são petequeias. Petequeias não, né? Mas não consigo identificar qual é. Faço a biópsia e na biópsia vem lá área sugestiva de eritroplasia. E aí, o que você faz? Você junta o clínico, você junta o histopatológico e você diagnostica que é uma eritroplasia. A eritroplasia ela não é muito comum em comparação à leucoplasia, mas ela ainda assim ela está aí, né? Ela vem afetando muito. E assim como a leucoplasia, a eritroplasia ela vai afetar mais assoalho de boca, mas ela vai afetar mais a região de trígono retroamolar. Ela geralmente não afeta muito a língua, mas o assoalho de boca sim. Aqui a gente consegue observar que essa lesão está no palato, mas ela também pode vir, né, a gerar outros fatores. A eritroplasia, ela é sintomática e a
Eritroplasia, ela vai ter a ausência de ceratina. Então, não tenho ceratina na minha eritroplasia, mas na minha leucoplasia eu vou ter com certeza. E a gente ainda tem a junção, né, da eritroplasia com a leucoplasia, que pode ser áreas vermelhas com salpicados brancos ou uma leucoeritroplasia, que são áreas brancas com salpicados vermelhos. Então, pode acontecer essas variações de normalidade da eritroplasia. Aqui a gente consegue observar o câncer bucal, que, como eu disse, ele vai afetar principalmente o dorso de língua e também borda lateral. Então, a gente tem que ter cuidado para saber diagnosticar no nosso paciente. Então, o exame clínico, gente, ele é de extrema importância. A gente consegue observar hoje na odontologia que existem muitos cirurgiões dentistas que atendem pacientes e só vê dentes. Gente, a gente não é dentista para cuidar só de dente. A gente tem que olhar tudo. A gente tem que olhar os lábios dos nossos pacientes. A gente tem que olhar a comissura labial. A gente tem que olhar a mucosa jugal, palato mole, palato duro, orofaringe, língua, assoalho de boca. Tem que pedir o paciente para mostrar toda a língua, porque na maioria das vezes a gente não consegue observar essas variações e esses sinais que o paciente está mostrando pra gente. Porque o câncer, gente, ele pode estar em qualquer lugar do corpo, sim, mas o câncer de boca, ele também pode fazer uma predileção para outras áreas, então ele pode progredir para outras áreas. Tá vendo que ele tá na língua? Tá, vai que ele tá no pulmão também, então a gente não tem como saber. Então, é a nós que estamos mais assim, né, em conexão, contato com o nosso paciente, a gente tem a obrigação de fazer um excelente exame clínico e se dar as orientações para o nosso paciente. Você diagnosticou que o seu paciente está com alguma coisa que não é normal, uma leucoplasia, uma eritroplasia, uma displasia, vamos fazer uma biópsia, vamos mandar para um estomatologista, mandar para um patologista, né, que vai ver as lâminas histológicas e tal. E aí a gente vai saber diagnosticar e vai saber fazer com que aquele paciente tenha os acompanhamentos. Então, vamos acompanhar ele agora. Vamos encaminhar agora para ele para um oncologista. Vamos encaminhar ele para fazer um tratamento com cirurgião bucomaxilofacial. Vamos fazer com que esse paciente seja curado para que essa lesão não acabe. Então, muitos dentistas veem isso e fingem que não acontece. Nós não podemos ser assim. A gente tem que fazer a diferença e falar sobre esse tema que é tão frequente. O câncer de boca, ele é o 5º câncer mais comum. É uma predileção muito grande. E, infelizmente, a gente tem muitos casos por todo o Brasil. Então, é nossa obrigação saber diagnosticar o câncer, né? Ver as alterações que o câncer pode ter. Aqui a gente consegue observar o carcinoma espinocelular ou escamocelular, que é o câncer mais comum de cabeça e pescoço. Como eu disse no início da aula, o carcinoma espinocelular, ele é um câncer de causa multifatorial e ele vai afetar mais de 90% dos casos. Ele afeta, hoje no Brasil, é o 4º câncer que afeta mais os homens no Brasil. De todos os cânceres, ele é o que mais afeta. E o carcinoma escamocelular, ele vai apresentar, na maioria das vezes, uma úlcera, ele vai apresentar um edema e ele vai ser uma lesão que vai ser evolutiva. Então, o paciente vai falar, olha, semana passada ela estava desse tamanho, na outra semana a gente não conseguia nem observar. Então, aqui, ó, observei. O que você imagina agora, depois dessa aula? É eritroplasia. Então, essa eritroplasia, ela deve ter começado bem pequenininha, mas o paciente não estava sentindo dor, pensou que não era nada, pensou que era uma simples afta, né, vamos supor. E essa lesão, ela vai ter uma borda muito elevada, uma borda nítida. E quando você tira o histopatológico dela, você vai observar que ela pode ser uma lesão mesofítica, uma lesão endofítica. Se você não sabe muito diferenciar esofítica e endofítica, assista a minha aula sobre melanoma, vou deixar aqui no card, que eu expliquei muito sobre o que era esofítico e endofítico. Mas, só lembrando assim, por cima, uma área esofítica é toda a superfície que é irregular. E a área endofítica é uma área central, é uma área mais ulcerada. A esofítica, ela é mais frequente que a endofítica. A esofítica, ela vai apresentar principalmente a deficiência no gene T4BC e a endofítica, uma deficiência no gene T3. O carcinoma escamocelular, espinocelular, ele pode se apresentar de 2 tipos. Ele se pode apresentar aqui na borda ou ventre lateral da língua, que é a sua região de predileção,
Mas ele também pode apresentar no vermelhidão do lábio. E quando afeta o vermelhidão do lábio, se não tiver muito profundo, a gente pode fazer uma vermelhoctomia, que é quando a gente tira todo o vermelhão do lábio do paciente, que vai ser bem melhor do que um câncer, né? Vamos lá dizer assim. E o carcinoma intraoral é todo o carcinoma que está ali dentro da boca. Afeta palato, afeta língua, afeta gengiva, mucosa, palato mole. E vai ser essa massa ulcerada, indolor, que pode afetar qualquer área ali dentro da boca. Bom, o que acontece? A gente sabe que nós temos como fatores causais de câncer. Essa aula tá bem longa, mas vai ser a aula mais longa do nosso canal, porque câncer a gente tem que falar. O câncer bucal, ele pode ser afetado também por próteses. Por quê? Porque um dos fatores predileção para o câncer é micro-organismos. Então, os micro-organismos, eles podem sim causar o câncer. Por quê? Geralmente, os pacientes, hoje a gente consegue observar, quando você vai começar a fazer um atendimento em clínica, você já consegue observar essas diferenças, né? O que acontece? Um paciente hoje com prótese, ele não faz como um cirurgião dentista. Ele vai no protesista, não sei como é que fala, protista, enfim. Ele vai num técnico em prótese e manda fazer a prótese, só que o técnico, ele não faz as instruções de higiene que o paciente precisa ter. Ele não fala que o paciente, ele precisa higienizar a prótese, que precisa tirar a prótese toda noite. Então, se ele não fala, muitos pacientes nunca irão tirar essas próteses. Colocou lá e não vão escovar o dente. Mal lavar a prótese assim com água. Então, quando você tira aquela prótese, principalmente o palato, que é o mais afetado, mais do que inferior, porque geralmente a gente tem mais próteses superiores, né? E aí aquela prótese tá toda... você consegue observar que ela tá como se fosse comida mesmo. Então, você precisa explicar pro seu paciente o que tá acontecendo nessa prótese, né? Bom, quais são as instruções de higiene que você pode passar pro seu paciente? Você pode pedir para que o seu paciente retire a prótese toda noite, lave ou com a escova de dente e uma pasta comum, ou então ele pode lavar com uma escova mais dura, com sabão de coco e deixar na água toda noite. Isso vai diminuir muito as chances de terem micro-organismos, porque o paciente tem que observar que a boca não é só dente. Então, você tem que explicar para o seu paciente isso, porque eles muitas vezes não irão saber. E aqui a gente tem o diagnóstico de câncer bucal, né, que a gente pode observar. O câncer bucal, eu tenho que fazer um exame clínico completo. Então, primeiro, eu preciso observar a gengiva, mucosa, lábio, mucosa jugal, a parte vestibular dos dentes, a parte lingual, a parte palatina, o palato duro, o palato mole, a orofaringe, o assoalho de boca e a borda lateral da língua. Então, o que eu faço? Ou eu faço isso mesmo com a minha luva, ou então eu faço com o auxílio do espelho, com uma gaze, né? Posso pegar a gaze e virar a língua para um lado, para o outro, para que a gente consiga observar se o paciente está com câncer de boca. Qual é o tratamento para câncer hoje? O tratamento para câncer, primeiro a gente pode fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. A radioterapia, ela é mais indicada, né? Mas a gente também tem a quimioterapia para cabeça e pescoço. A quimioterapia, ela é feita em âmbito hospitalar. Você, em hipótese alguma, pode fazer isso no seu consultório. Tem que ser um oncologista ou então um enfermeiro que tenha nessas especialidades para que consiga, né, matar aquelas células do corpo. A gente também tem a radioterapia, que vai incidir na área irradiada e ao redor desta área, né, para diminuir o câncer de cabeça e pescoço. E a quimioterapia, ela vai principalmente agir, né, reduzindo a massa tumoral. E a excisão cirúrgica, que também é um fator muito ocasionado para o câncer bucal, principalmente com nós cirurgiões bucomaxilos
faciais, nós dentistas que podemos fazer essa especialização, nós podemos fazer esse tipo de cirurgia para retirar o câncer. É claro que com uma equipe hospitalar toda completa. Então, o cirurgião dentista, ele precisa fazer um encaminhamento para um oncologista quando observou que o meu paciente está com câncer. Tenho que reparar o meu paciente após o tratamento neoplásico. Então, o que aconteceu com ele diferente? Ele tá com cárie, ele tá com doença periodontal, ele tá com alguma variação de normalidade, ele tá com outra patologia. Então, o que o meu paciente tem? O que mudou nele durante o tratamento neoplásico? Esse tratamento fez bem para ele tá totalmente curado, então eu tenho que ter todas essas observações para que o SINA consiga monitorar tanto durante o tratamento odontológico, radioterápico, quimioterápico, cirúrgico e também o meu pós-tratamento. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido a nossa aula sobre câncer de boca. Não falei sobre tudo porque é impossível falar sobre tudo de câncer, mas eu espero muito que vocês tenham entendido e que consigam pegar, né, absorver uma parte dessa aula que é tão importante, que eu gostaria que todos os estudantes de odontologia soubessem, sabe, o básico de câncer bucal, porque é uma doença que, infelizmente, está, né, afetando todos os nossos redores. É isso. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Deixa um joinha, deixa um like, deixa qualquer comentário aí. Se eu falei muito rápido em algum momento do vídeo, me perdoem, mas era uma aula muito grande. E se não falasse rápido em algum momento, vocês iriam pular. Mas é isso, se não entender alguma coisa, diminua um pouco a velocidade, deixa o comentário aí com a sua pergunta. Muito obrigada e continue acompanhando aqui os resumos de odonto. E valeu!